No mundo atual, existem quase 7.000 idiomas diferentes, mas a maioria esmagadora deles está concentrada em regiões específicas do mundo, e apenas um pequeno grupo de línguas tem alcance continental e global. Entre os 10 idiomas mais falados atualmente, 3 são línguas neolatinas, ou línguas românicas: o espanhol, o português e o francês. Essas línguas, junto ao italiano e ao romeno, formam o grupo principal de idiomas românicos, mas existem ainda outras línguas locais, como o sardo, falado na ilha da Sardenha, parte da Itália, o occitano, falado no sul da França, e o catalão, idioma oficial da região da Catalunha, na Espanha. No entanto, por se tratarem de línguas muito localizadas e com poucos falantes no total, vamos deixá-las de lado por enquanto, e nos focar nas 5 principais. Começando pelo espanhol, a língua românica mais falada no mundo. Originária da Espanha, mas falada em 20 países com status oficial e em outros países e territórios com status cooficial e como língua minoritária, conta com mais de 500 mil de falantes na atualidade, entre nativos, pessoas que o usam como segundo idioma e as que o aprendem como língua estrangeira. Os 5 países com maior número de falantes de espanhol são o México, de longe o mais populoso país hispanófono do mundo, com mais de 106 milhões de falantes, a Espanha, com 46 milhões, a Colômbia, com 44 milhões e meio, a Argentina, com menos de 40 milhões, e os Estados Unidos, onde existem numerosas comunidades de imigrantes de lugares como México, Porto Rico e Cuba, com 37 milhões. Derivado do latim vulgar falado na antiga província romana da Espanha, o espanhol tem grande similaridade lexical com o galego, 91%, o catalão, 85%, o português, 89%, e o italiano, 82%. Em seguida, vem o português, idioma oficial em todo o território brasileiro, e falado por mais de 99% de nossa população. Esse, aliás, é o motivo pelo qual o português está entre os idiomas mais falados do mundo. 81% dos falantes do idioma no mundo estão no Brasil, mais de 205 milhões de pessoas, tornando-o o terceiro mais falado no hemisfério ocidental e a língua mais falada ao sul do Equador. Além do Brasil, os outros 4 maiores países lusófonos do mundo são Moçambique, na África, com 26 milhões de falantes, Angola, também na África, com 25 milhões e 800 mil, Portugal, a terra-mãe do idioma, com pouco mais de 10 milhões de falantes, e a pequena nação africana da Guiné-Bissau, com menos de 2 milhões. O português também é falado em outras nações africanas e em partes da Ásia, como Macau, na China, Goa, na Índia e no Timor-Leste. Em seguida, o francês, último idioma latino entre os 10 mais falados do mundo, se considerarmos apenas os falantes nativos, mas que ultrapassa o português em número total de falantes. São apenas 136 milhões de falantes nativos, mas o número sobe para mais de meio bilhão ao se considerar o uso como segundo idioma ou como língua estrangeira, já que o francês é também o segundo idioma mais estudado e ensinado no mundo, atrás apenas do inglês. A origem do idioma está na França atual e no latim vulgar falado na antiga província romana da Gália. E até os dias de hoje, o país francófono mais populoso ainda é a França, com 60 milhões de falantes. Em seguida está a República Democrática do Congo, um país mais populoso, mas onde apenas uma fração da população fala o idioma, em torno de 33 milhões de pessoas, e onde o francês é usado como língua do governo e idioma franco para a comunicação entre os diferentes grupos linguísticos. Em terceiro lugar, mais uma nação improvável, a Alemanha. Ainda mais populoso que o Congo, o país europeu conta com quase 12 milhões de francófonos, muitos dos quais jovens que aprendem o francês como segundo idioma estrangeiro nas escolas, depois do inglês. Logo depois, mais uma nação africana, ao norte do continente, a Argélia. Até recentemente uma colônia francesa, alcançando a independência somente em 1962, os idiomas principais do país são o árabe e o berbere, mas o francês é falado por 33% da população, pouco mais de 11 milhões de pessoas. E finalmente, um vizinho da Argélia, o Marrocos, também ex-colônia francesa, independente desde 1956. Os dois países guardam grandes semelhanças culturais e linguísticas entre si, e os idiomas mais falados aqui são também o árabe e o berbere. No entanto, 31% dos marroquinos ainda falam francês, o que representa pouco mais de 10 milhões e meio de pessoas.
Valem destaque também outros países e regiões francófonas pelo mundo afora, como o Quebec, província mais populosa do Canadá, onde a cultura trazida pelos franceses é um forte símbolo de orgulho nacional e a língua francesa é dominante. 93% dos quebecois falam o idioma, cerca de 7 milhões e meio de pessoas. E a Bélgica, onde mais de 3 milhões de pessoas na região da Valônia falam o francês como idioma materno, e mais 5 milhões de outros belgas, especialmente oriundos de Flandres, no norte, como segundo idioma. O francês tem 89% de similaridade lexical com o italiano e 87% com o occitano. Além destes, temos também o italiano, um idioma com status oficial em poucas nações, mas falado por milhões de pessoas em diásporas italianas pelo mundo afora. O idioma, considerado o mais próximo às raízes latinas dentre os 5 grandes idiomas românicos, surgiu do latim vulgar falado na Península Italiana antes, durante e após o fim do Império Romano, e foi fortemente influenciado através dos séculos pelo purismo proporcionado pelo latim eclesiástico, que continua sendo a língua oficial da Igreja Católica até os dias de hoje. A variante padronizada do italiano, falada hoje em dia, se baseou largamente no dialeto da Toscana, adotado como língua oficial do país após a unificação, em 1883. A maior nação italófona do planeta é, sem nenhuma surpresa, a Itália. Por nunca ter tido a chance de embarcar em peso na aventura colonial como uma nação unificada, a Itália nunca manteve grandes colônias durante muito tempo, e portanto o italiano nunca teve a chance de se tornar um idioma majoritário em outras nações, mas isso não significa que não seja falado em vários cantos do mundo. Na Itália, o idioma tem status oficial e é falado por 57 milhões de pessoas, 97% do total de habitantes. Em seguida, vem o Brasil, onde tem o status de língua minoritária de algumas regiões do sul do país, e os dialetos e o italiano padronizado, com leves variações, são falados por mais de 4 milhões de pessoas, o que representa apenas 2% da população brasileira, mas já coloca o país como o segundo mais proeminente na língua. Depois disso, temos a Argentina, com 1,5 milhão de falantes, ou 3,% da população, fortemente concentrada na região de Buenos Aires e nos arredores, onde a cultura portenha ainda mostra fortíssimos sinais da influência de imigrantes italianos. Em quarto lugar, vem os Estados Unidos, um destino histórico muito procurado pelos imigrantes italianos dos séculos passados. Aqui, 1 milhão de pessoas ainda conservam o italiano como idioma, especialmente língua secundária, o que representa 0,5% da população americana. E por fim, a França, em especial as regiões próximas à fronteira entre os dois países e em torno do Principado de Mônaco. No total, 800 mil franceses falam o idioma, pouco mais de 1% da população do país. No entanto, é preciso apontar que nenhum desses países esteve, em algum momento, sob domínio colonial italiano, e nas ex-colônias do país, como a Etiópia, ocupada por um breve período, e a Líbia, um pequeno número de pessoas ainda mantém a língua, em especial os idosos. O italiano guarda 89% de similaridade lexical com o francês, e 87% com o occitano e o catalão. Em último lugar, temos a mais isolada e diferenciada das línguas neolatinas, o romeno. A origem deste idioma não é bem estabelecida. Não se sabe ao certo se ele se originou de uma miscigenação entre o povo dácio local, que ocupava a região da Romênia a quando das invasões romanas, e de colonos romanos que vieram mais tarde, ou se ele surgiu da simples aniquilação dos povos locais, a partir do latim vulgar falado pelos romanos que tomaram as terras do povo exterminado, influenciado durante séculos pelas línguas eslavas que o cercam. O que se sabe com certeza é que o romeno é um idioma muito localizado e pouco falado em números absolutos, e se diferencia das outras línguas neolatinas por conter 1/4 do vocabulário total de origem não latina. Os principais idiomas que influenciaram o romeno foram os eslavos das regiões ao redor. Mais de 14% do vocabulário atual é de origem eslava, tornando a compreensão do romeno mais complexa para os falantes de outras línguas latinas. O idioma é falado oficialmente apenas em 2 países: a Romênia, que concentra 82% dos falantes da língua no mundo, ou seja, 19 milhões e meio de pessoas; a Moldávia, país muito pequeno ao nordeste da Romênia, onde se concentram menos de 12% dos falantes da língua, perto de 3 milhões de pessoas. Além disso, existem pequenas comunidades de falantes de romeno nos seguintes países: Sérvia, Israel, Rússia, Hungria, Ucrânia, Cazaquistão, Canadá e Estados Unidos. Apenas a comunidade de falantes de romeno na Rússia supera a marca de 1 milhão de pessoas. Em números totais, mais de 800 milhões de pessoas no planeta são falantes de idiomas românicos, tornando a subfamília linguística latina a 4ª mais falada no mundo.
atrás dos idiomas sino-tibetanos, como o mandarim e o cantonês, das línguas germânicas, como o inglês, o alemão e o sueco, e dos idiomas indo-arianos, como o hindi, o urdu e o bengali.